Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, no Ministério do Taboão da Serra. Amém? E hoje nós vamos aqui ministrar uma palavra que está no livro, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 16 ao 18. Carta do apóstolo Tiago, irmão do Senhor. O capítulo é o primeiro e o versículo a partir do 16. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela segunda igreja inaugurada da Igreja Cristã Rede Acolher. Muito obrigado, Senhor, porque depois de um ano da Igreja da Brasilândia, hoje nós podemos aqui na Igreja do Taboão ministrar a Tua palavra e poder fazer a Tua obra, Senhor. Muito obrigado. Senhor, abençoa a ministração desta palavra. Senhor, as ovelhas são Sua, a palavra é Tua, e eu te peço que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver nesta manhã, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, importa que eu diminua e que Tu cresças. Pai querido, eu me esvazio de toda a minha sabedoria humana, de toda a teologia, toda a filosofia, Senhor, em nome de Jesus, e eu me apoio, me apego, Senhor, e Te peço a Tua unção para a ministração desta palavra, Senhor. Dai-me a inspiração necessária, dai-me, Senhor, a revelação necessária para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego aos Teus cuidados esta ministração. Todos aqueles que irão ouvir pela internet, todos aqueles que serão alcançados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz: Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É só até aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a carta de Tiago é uma carta extremamente rica, extremamente necessária para a igreja dos nossos dias. Porque quando nós lemos a carta de Tiago, especialmente no capítulo 1, nós não conseguimos... certa vez eu fiz uma pregação expositiva dessa carta a Tiago, indo versículo por versículo até o final do capítulo, até o final do livro. Que é bem curto, são 5 capítulos, né? E o capítulo 1 me custou umas 4 ou 5 mensagens, só no capítulo 1. E nós vamos aqui, em breve, se Deus assim permitir, fazer de novo essa exposição, começar a fazer algumas exposições. A gente já fez a exposição do capítulo 1 de 1 Coríntios, né? E nós vimos o como é importante nós conhecermos a palavra no seu contexto, na sua totalidade. Mas o capítulo 1 da carta de Tiago, aqui o contexto até imediato, até um pouquinho antes do versículo 13, ele nos dá aqui algumas lições. O apóstolo Tiago, ele fala sobre o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Ele fala sobre a fragilidade do homem e também as consequências do pecado, né? Nós estávamos aqui falando sobre pecado. Vamos voltar comigo aqui, um pouquinho no versículo 12, quando ele diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Aqui tentação, a palavra no grego, ela pode ser também traduzida por provação, né? Porque Deus a ninguém tenta. Mas aqui ele diz assim: todo aquele que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, e do qual o Senhor tem provido aos que o amam. Aí no versículo 13 ele diz: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então aqui é a primeira lição assim, muito substanciosa que nós encontramos nesse capítulo 1, que Deus ele não tenta ninguém. Nós até estávamos comentando sobre Jó na sexta-feira e estávamos meditando como Jó encarou aquela provação que ele suportou no seu livro, né? Ele entendia que aquele mal que estava vindo sobre a vida dele, as fazendas sendo roubadas, né, as plantações sendo queimadas, os filhos sendo mortos, a saúde esvairindo, ele sendo acometido por enfermidades, isso tudo, esse mal que sobreveio sobre Jó, ele entendia que vinha de Deus. E ele entendia que vinha de Deus e encarava numa boa. Nós não vemos Jó murmurando contra Deus e blasfemando, pelo contrário, ele diz, olha, recebemos o bem de Deus com prazer, não receberíamos porventura o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então não tinha-se essa perspectiva da atuação maligna sobre as pessoas. Não tinha essa perspectiva que o diabo, é bem certo que no livro de Jó nós vemos isso, que ele pede permissão para Deus para poder atuar na vida de Jó, e Deus assim o concede e estabelece um limite, né? Deus estabelece um limite para o diabo atuar, você vai até determinado momento, a partir daí você não vai mais. Então Deus ele está no controle das nossas vidas, ele está no controle de todas as coisas. E aqui Tiago ele esclarece o caráter de Deus. Olha, não diga que você foi tentado por Deus, né? Porque Deus a ninguém tenta. Deus, ele nos ama de maneira tão gloriosa que entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Então nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, que é o que ele vai explicando aqui. Ele fala da fragilidade do homem no versículo 14. Ele diz, olha, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha que interessante. Deus ninguém tenta, mas nós somos atraídos e tentados segundo as nossas próprias paixões, segundo os nossos próprios desejos. Por isso que é tão difícil, irmãos. Hoje em dia nós temos pessoas na igreja que renunciam o seu próprio desejo. Porque hoje nós vivemos num mundo onde existe muitas facilidades de satisfação das nossas concupiscências. É muito fácil nós satisfazermos os nossos desejos, né? É bem certo que nós vemos realidades socioeconômicas de pessoas pobres, de pessoas carentes, e temos trabalhado com essas pessoas, mas quando nós estávamos no Missão Baracela, e aí a assistente social, ela falou para mim, falou assim, olha pastor, eu posso abrir um grupo no WhatsApp para o pessoal do Missão Baracela, lá o pessoal da comunidade, o pessoal que está sendo atendido pelo projeto. Eu achei estranho aquela afirmação dela, porque eu falei assim, mas como que eles têm internet, né? Tipo, não tem o que comer, mas tem internet, né? E aí ela falou assim, não, é porque eles geralmente vão na praça, né? Porque nas praças hoje em dia temos internet gratuita, mas mesmo assim, né? O meu filho mais velho, que tem 14 anos, ele foi ter o celular agora, ele ficou tanto tempo sem celular. E aí a gente vê as pessoas dentro da comunidade, tem o seu celular, tem o seu smartphone com o seu WhatsApp. Amém? Glória a Deus. Então, é fácil, hoje em dia nós temos uma facilidade muito maior de satisfazer os nossos desejos. Não estou dizendo que é pecado, irmão, você ter celular, não estou dizendo que é pecado você ter WhatsApp, mas é pecado você trocar o pão por algo. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos optar em satisfazer os nossos desejos. É muito fácil, mas difícil é renunciar os nossos próprios desejos. E isso nos dá trabalho, isso nos confronta, né? Que nem a irmã Suzy mencionou, que acordar às 7 horas da manhã no domingo para vir para a igreja, né?
em outro tempo seria inconcebível, né? Falar, que é isso? Vou dormir, já acordo cedo a semana inteira, vou acordar cedo também no domingo, domingo é dia para eu descansar. Não, irmão, mas nós estamos aqui renunciando o desejo de ficar debaixo da nossa coberta, no conforto do nosso lar, podendo descansar, e nós estamos aqui por quê? Porque Deus nos atraiu para fazer a vontade dele. Renunciar o nosso desejo nos torna segundo o coração de Deus para fazer a vontade dele, porque Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, por quê? Porque ele faria tudo o que era da sua vontade. Então, quando nós renunciamos à nossa vontade e fazemos a vontade do Pai, aí nós colhemos as dádivas do Senhor. Né? E existe a consequência do pecado que Tiago, ele também coloca aqui no versículo 15. Ele diz assim, que depois que nós somos atraídos, né, no versículo 14, nós somos engodados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pela nossa concupiscência. Então aí no versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ele coloca aqui uma comparação acerca de uma gestação. Ele coloca aqui que quando nós somos atraídos pelo pecado, nós ainda temos a opção, a oportunidade, nós ainda temos o escape, nós ainda temos a chance de escapar, irmãos. Sempre que o desejo pelo pecado surge no nosso coração, então Deus, ele já providencia o escape, mas a decisão está em nossas mãos. A escolha está em nossas mãos. Sou eu e é você que temos que escolher. Por quê? Aqui Tiago ele diz que o pecado, havendo concebido, ele dá a luz, né? Ele dá a luz ao pecado, né? O desejo, a concupiscência, ela dá a luz ao pecado, e o pecado, ele gera a morte. Você percebe que são 3 etapas que Tiago está nos ensinando e nos traz a consequência do pecado. Primeiro, Deus não foi que te deu essa tentação. Segundo, a tentação, ela está brotando dentro da sua própria natureza, os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. E aí ele diz assim, olha, se você conceber, se você permitir que o seu desejo te domine, então você vai conceber, como que estivesse sendo gerado no seu ventre, o pecado. E esse pecado, quando ele é consumado, aí aqui ele diz, existe uma consequência, a morte. Ah, mas e se eu morrer aqui, né, fisicamente, e morrer, que nem foi até dito hoje aqui, morrer no meu pecado, e espero que Deus tenha misericórdia da sua vida. Né? Nós não somos juízes, o Senhor é o juiz. Deus é quem sabe quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Né? Deus é quem sabe o último suspiro da pessoa e o seu coração arrependido ou não. Mas nós temos a morte espiritual, que é mais terrível que a morte física. Como eu mencionei daquele filme, aquela moça que morreu, né, nós temos um entendimento tão superficial sobre a vida após a morte, né, que, puxa, ela está num lugar muito melhor, né, ela cumpriu o propósito que Deus estabeleceu, porque se Deus é que permitiu que ela vivesse somente até os 17 anos, então foi Deus é que permitiu, e ela morreu e foi para a glória, e o lugar onde ela está muito mais adiantada que nós, ela está desfrutando já das bênçãos do Senhor, de estar na presença do Senhor, mas terrível coisa é morrer espiritualmente, terrível coisa é morrer na fé, irmãos. Terrível coisa é morrer na esperança. É quando nós não esperamos mais pelo Senhor. É quando nós morremos no pecado, no sentido de que o pecado ele gera a morte em nossa vontade de servir a Deus. Então o pecado ele vai matando a nossa fé. Ele vai roubando as nossas forças e a gente nem percebe. Quando ninguém se desvia da noite para o dia, irmão.
Ninguém se desvia, um dia acorda, eu não quero ser mais crente, vou chutar o balde. A pessoa, ela já está alimentando, ela já está, é como uma gravidez, é como se tivesse ali aquela concupiscência, está ali gerando o pecado em seu ventre. Aí quando aquilo nasce, aí ela chuta o balde. Aí morreu, aí a morte entra. Então nós precisamos matar o mal pela raiz. Mas isso é um dever meu e seu, é individual, irmão. Nós não podemos terceirizar esse tipo de responsabilidade. Eu não posso atribuir ao meu pastor a responsabilidade dos meus próprios desejos. Mas e o seu pastor não está fazendo nada? Cadê o pastor dessa pessoa? O pastor dessa pessoa está de braços abertos, esperando uma oportunidade para poder fazer alguma coisa, se ela assim o permitir. E assim vai ser sempre, irmãos. Assim vai ser sempre no ministério pastoral, sabe? Pessoas precisam de resgate, sim, mas elas precisam querer ser resgatadas. Pessoas precisam de acolhimento, sim, mas elas precisam ser acolhidas, elas precisam desejar ser acolhidas. Porque se assim não for, irmão, nós vamos fazer o esforço de tolo e gastar a nossa energia em pessoas que ainda não querem, ainda não tomaram a decisão, não estão no vale da decisão. O vale da decisão é todos os dias, irmãos. O vale da decisão é o dia em que nós olhamos para o nosso desejo e falamos assim: desejo, eu não vou te satisfazer, porque o que você quer vai de contra o que o meu Deus quer. E quando nós fazemos isso, irmão, nós nos fortalecemos no Senhor. Aquela tentação que antes era tão difícil de suportar, era tão difícil de resistir, agora começa a ser cada vez mais fácil. Você começa a vencer o pecado, você começa a vencer a si mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui Tiago, ele faz esse contexto, ele esclarece essa questão, mas ele faz aqui uma sentença imperativa, irmãos. O que é isso? Ele fala aqui uma ordem, ele exprime uma ordem, ele fala assim uma exortação muito clara no versículo 16, quando ele diz: não erreis, meus irmãos. Não erreis. Não errar é uma responsabilidade minha e tua. Não errar é uma opção minha e tua, é uma opção individual de cada um de nós. Aqui quando ele fala não erreis, meu irmão, quase que, olha, implorando, dizendo: irmãos, não erreis, porque existe uma boa dádiva. Aí ele fala, e ele começa aqui no versículo 17 dizendo: olha, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina, que Deus, Ele tem uma dádiva, Ele tem um dom perfeito. Que palavra mais maravilhosa de se ler, de falar que existe uma dádiva, uma boa dádiva e um dom perfeito que vem do alto, que vem para as nossas vidas, que está à nossa disposição, que está diante da igreja, para que possamos receber. Quando eu leio boa dádiva e dom perfeito, eu só posso crer que isso está falando sobre a plenitude da totalidade da obra redentora de Cristo em nossas vidas, irmãos. Porque eu poderia dizer, toda boa dádiva e dom perfeito que vem do alto, vem de Deus, é querer as bênçãos materiais. Não, a minha boa obra vai vir de Deus, o dom, a bênção, a boa dádiva vem do Senhor. Eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, isso tudo vai vir de Deus. Amém, Deus pode te abençoar. Mas aqui, irmãos, quando eu leio toda essa boa dádiva e dom perfeito, eu só posso crer na obra totalizadora, total, a obra completa de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida de maneira parcial. Muitos de nós permitimos que o Senhor atue e santifique algumas determinadas áreas da nossa vida e nós não permitimos que Jesus ele entre realmente em nosso ser e faça essa boa obra e traga esse dom perfeito para a nossa restauração do nosso caráter.
para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus, à imagem do próprio Cristo, que nos amou até a morte, morte de cruz, que pagou o preço, que suportou as aflições, as contradições dos homens, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa é a boa obra, essa é a boa dádiva, esse é o dom perfeito que nós precisamos deixar que o Senhor molde em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é essa boa dádiva, irmãos? Né? O que é essa? Quando Paulo ele fala essa totalidade da obra de Cristo, o que é? O que significa essa boa dádiva? O que é esse dom perfeito? A resposta está no versículo 18, quando ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, se ele nos gerou pela palavra da verdade, a palavra, ela é uma semente. E essa semente, aqui o apóstolo Tiago está nos dizendo, ela vem do alto. A palavra é uma boa semente que vem do alto. Então o tema dessa mensagem é a semente que vem do alto. Nós somos gerados pela semente da palavra em nossos corações. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quando nós começamos a conhecer a palavra que o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa alma, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrando, nos direcionando, nos dando norte, falando: olha meu filho, não é esse o caminho, olha, vai por aquele outro caminho, porque nós sempre teremos uma opção. Por isso que você não pode terceirizar para o seu pastor as suas responsabilidades, as suas decisões, porque nós saímos do sistema clerical, aonde Deus falava somente com o sacerdote. Nós saímos do período em que Deus só falava através do profeta. Nós hoje temos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado sobre toda criatura, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse pode receber sim o Espírito Santo da graça, e ele vai também ter o dom de Deus, a revelação da sua palavra, conhecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é um privilégio da igreja. Quando eu era do mundo, eu achava um absurdo que as pessoas falavam: ah, não, a gente vai perguntar para Deus, né? A gente vai buscar Deus, vamos buscar a palavra para ver o que Deus fala. Como assim Deus fala? Como Deus pode falar com o ser humano? Irmãos, é um privilégio da igreja. E Deus não fala só com o pastor. Deus fala com a igreja é o seu corpo. Então, irmãos, nós como servos do Senhor, nós precisamos desejar falar com Deus, falar: Senhor, fala comigo, eu quero aprender a ouvir a sua voz, me ensina, para que eu possa ter o quê? A maturidade de estar na presença do Senhor, para que quando o pastor der um conselho, você possa testificar em seu coração e dizer assim: não, é isso mesmo, o Espírito Santo está testificando que esse conselho vem de Deus, vem do alto. Agora não adianta nós querermos obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Não, irmãos, não dá mais tempo, não dá mais tempo. Nós precisamos crescer e sermos gerados por essa semente que é a palavra de Deus. Então aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós encontramos aqui uma afirmação do apóstolo Pedro falando dessa geração que a palavra produz em nossas vidas, a palavra é a semente que nos gera. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós somos gerados pela palavra. A semente que vem do alto, a boa dádiva que vem do alto, é a palavra de Deus que é gerada em nossos corações e que nós podemos viver e experimentar o céu sobre esta terra, irmãos. Nós podemos experimentar uma vida plena com Deus, uma vida santa, uma vida absoluta, regada de bênçãos, regada de paz, regada de alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele traz a palavra nos nossos corações. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que é eu e é você que temos que dar ouvidos. Somos nós que devemos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus, para receber o conselho de Deus, para receber a exortação de Deus, para receber a bênção de Deus. Não dá, irmãos, para ficar ainda querendo vir para a igreja só pensando na cura, só pensando na bênção, só pensando no carnê, só pensando nos bens materiais. Irmãos, não dá tempo mais para perdermos com coisas deste mundo. Se eu estou enfermo, eu vou continuar até a hora que Deus quiser me curar, e se Ele não quiser, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se eu morrer na minha enfermidade, bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto eu estiver nesta terra, eu irei amar o Senhor, irei adorá-lo, irei servi-lo com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu suor, irmãos. Este é o cristianismo que precisamos ser gerados através da palavra da verdade em nossa alma. Igreja, irmãos, não é clube. Igreja não é associação. A nossa igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Se você não tem a disposição de sair da sua casa para estar na igreja, congregando com os irmãos, adorando o seu Deus, então, meu irmão, você precisa ser gerado novamente pela palavra. A palavra precisa entrar na sua alma e você precisa receber um renovo de Deus brotando numa terra seca. Brotando numa terra seca, irmãos. Porque Ele é o nosso renovo. A palavra, irmãos, é o que nos nutre. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14... A palavra aqui nos mostra que existe aqui uma semelhança da palavra de Deus com o alimento físico, o nosso alimento espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, ele diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o escritor aos Hebreus, ele nos dá aqui uma palavra muito didática.
Ele nos dá aqui uma palavra muito autoexplicativa, não precisa de muita energia interpretatória neste texto de exegese, de hermenêutica, para poder entender o que Deus está querendo nos falar. Que não dá mais tempo, irmãos, para ficar ainda vivendo como meninos. Porque aquele que se alimenta de leite é menino. Mas aquele que se alimenta do alimento sólido, do mantimento sólido da palavra. Aqui a palavra do Senhor nos fala que este é perfeito, irmãos. Como assim perfeito? Perfeito só existe um. Perfeito só o Senhor. Não é assim que a gente aprendeu e a gente fala? Perfeito só o Senhor. Mas aqui a palavra está dizendo no versículo 17 de Tiago capítulo 1. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O dom perfeito vem do alto. A palavra, ela vem para nos aperfeiçoar. A palavra, ela vem para nos santificar. A palavra é o dom perfeito. E se você for maduro na palavra, se você se alimentar do alimento sólido, a palavra vai te santificar e você vai poder dizer: eu sou perfeito em Cristo, porque a palavra do Senhor me fala que eu sou perfeito em Cristo. Olha que bênção! A boa dádiva que vem do alto, o dom perfeito que desce do Pai das luzes, a semente que nos gera, ela também nos nutre. No começo é leite, irmãos. Por isso que nós temos o nosso discipulado em 3 níveis, né? Não porque o nível 2 é mais importante ou mais profundo do que o nível 1, mas é uma sequência. Se eu não entender os rudimentos da palavra do Senhor, se eu não souber sobre salvação, se eu não entender sobre fé, se eu não entender sobre justificação, se eu não entender sobre o poder de Deus, como que eu vou entender sobre o ministério? Como que eu vou entender do chamado? Como que eu vou entender dos dons espirituais? Tem muita gente querendo os dons espirituais, mas ainda não encontrou o primeiro e mais importante dom, que é o dom da salvação. Nós precisamos crescer, irmãos. O alimento para uma criança é leite. Tem muitas igrejas, muitos pregadores pregando o leite e não cansa de pregar o leite. Irmãos, nós precisamos de alimento sólido para sermos perfeitos em Cristo Jesus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Ser perfeito, irmãos, não é ter as suas ações 100% corretas. Ser perfeito é você viver a palavra de Deus. Ser perfeito é quando os dilemas da vida, quando as dores do mundo começarem a te afligir, você falar assim: não, eu vou perseverar, eu vou suportar, porque a palavra de Deus me diz que Deus está comigo e que Ele não me deixa, Ele não me abandona, e se esse mal está sobrevindo sobre a minha vida, é porque Deus assim o permitiu e eu vou suportar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Sermos nutridos pela palavra. Irmãos, isso é algo muito sério. Tem gente que abre a Bíblia só no domingo, quando chega na igreja. Tem gente que não ouve um louvor, tem gente que não ouve uma pregação. Nós precisamos sermos nutridos pela palavra de Deus continuamente. A palavra precisa estar em nossas vidas o tempo inteiro. É no celular, é no bolso, é na carteira, é onde nós estivermos. Colocar o fone de ouvido, ouvir a Bíblia em áudio. Está no ônibus, abre a Bíblia. Vai no banheiro, leva a palavra, abre o celular, você tem a Bíblia no seu celular. Leia a palavra de Deus. Deixe Deus te nutrir pela palavra. Muitos são gerados pela palavra, mas permanecem na primeira infância por longos e longos anos. Muitos chegam na igreja no primeiro amor, como foi citado, mas não querem abandonar o pecado, mas não querem crescer, não querem experimentar o dom do Espírito Santo, não querem experimentar a bênção de estar na presença do Senhor, irmãos, porque a graça, a salvação vem pela graça, mas a comunhão vem pela santidade. Não basta vivermos somente, estou salvo, estou na igreja, estou em Cristo, mas não viver comunhão com Deus, irmão. Nós precisamos buscar a santidade para experimentar
as bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Jesus, quando mencionou, quando ele afirmou isso, ele não quis, pelo menos essa é a minha interpretação, ele não estava dizendo que o reino de Deus está próximo de chegar, está próximo de vir, ele está próximo de você. Pega. Ele está próximo de você. Entra. É fácil. Entra. A porta da graça está aberta. Eu e você podemos entrar por essa porta, mas nós não temos que permanecer na porta. Nós temos que avançar no reino. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. Entrar de cabeça em santidade, em devoção, em determinação, em devoção. Em nome de Jesus. Irmãos, coisa gostosa é servir ao Senhor. Coisa linda é experimentar esse primeiro amor continuamente, irmãos. Continuamente. A palavra fala, a igreja lá do Apocalipse, dizendo, eu tenho algo contra ti que deixastes o primeiro amor. Se arrepende e volta. Mas a Bíblia fala isso, mas irmãos, o primeiro amor ele tem que ser eterno. Nós temos que amar ao Senhor da mesma maneira desde o dia que nos convertemos. O que nós precisamos é administrar, é a nossa carnalidade. Porque quando mais carnal formos, mais frios e distantes do Senhor estaremos. Nós continuamos amando a Ele, mas se eu deixar a minha carne dominar, se eu satisfazer as concupiscências da minha carne, então a minha fé vai ser morta. E eu não vou conseguir experimentar e perseverar na presença do Senhor. E por último aqui, a palavra, ela é que salva as nossas almas. Tiago, no próprio capítulo 1, só que no versículo 21, ele diz o seguinte, ele diz, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Rejeita a imundícia, rejeita a malícia, mas recebe com mansidão a palavra enxertada nos vossos corações, porque elas vão salvar as vossas almas. A palavra que nós recebemos, essa boa dádiva que vem do alto, essa semente que vem do alto, ela nos gera, ela nos nutre e ela nos salva, irmãos. Por isso que essa semente, ela precisa estar continuamente em nossos corações, continuamente em nossas almas. Não só no domingo quando estamos na igreja, mas quando acordamos de manhã para ir trabalhar, quando estamos fazendo aquilo que ninguém está vendo. É ali que a palavra precisa ser enxertada e precisamos receber com mansidão a palavra em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a conclusão, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é a semente capaz de nos gerar para uma vida verdadeira. A palavra do Senhor, ela é capaz de nos gerar para uma vida verdadeira e de nos aperfeiçoar para recebermos o melhor de todas as dádivas que vem do alto, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Amém? Glória a Deus. E aí aqui para fechar bonito, o Apocalipse capítulo 22, no versículo 13 e 14, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, ou seja, as suas palavras, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Em nome de Jesus. Que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o versículo 13? É o versículo 14? 14. Aqueles que guardam os mandamentos. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, que nós vamos fazer mais uma oração e vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que a sua palavra,
que foi hoje enxertada em nossos corações, ela possa nos gerar. Ela possa, Senhor, entrar em nossas almas e nos nutrir para recebermos a grande e mais maravilhosa bênção que vem do alto, que é a sua salvação. Pai querido, naquele grande dia em que os nossos olhos se fecharem nesta terra, em que os anjos do Senhor vierem nos buscar, então poderemos ver Jesus de braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. Pai amado, é esse dia em que nós esperamos, é para esse dia que nós estamos sendo gerados, é para esse dia que nós estamos sendo nutridos, é para esse dia, Senhor, que nós estamos vivendo com o coração diante da Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, a semente que vem do alto, dai-nos esta semente, dai-nos esta palavra, dai-nos sempre, Senhor, esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo ladrão de sementes, como diz a palavra do semeador, que o diabo ele vem e rouba a semente, aquela que caiu na beira do caminho, que todo ladrão de semente, toda ave maligna de roubo de sementes da palavra, possam cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que esta palavra produza o resultado pela qual foi mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus.